Olá, queridos, queridas, juniores. Estamos aí com saudade imensa, porque continuamos nas nossas aulas remotas, mas a gente tem preparado com carinho, com cuidado para vocês, para que sejam aulas interessantes e muito importantes para vocês, para que vocês possam a cada dia refletir sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem trabalhado na vida de vocês e que a gente possa contribuir. Essa tem sido também a nossa oração, todo o grupo de professores, de juniores, liderados pelo Diego e pela Thalita, que nosso desejo, o desejo do nosso coração é que vocês possam estar na presença do Senhor, cuidados em casa, guardando, ficando em casa, ok? Então vamos continuar com as nossas lições. Nós vamos fazer a aula 4 hoje e o título da aula é Servos do Senhor. E a base dos textos está em Atos 3, versículo 1 até o versículo 16 e Atos 4, versículo 1 ao versículo 22. Então, eu peguei aqui o capítulo 3 e coloquei os 16 versículos aí, que vai do 1º até o 16. Eu queria ler com vocês, então vamos lá. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Coloquei aí para vocês. O que é coxo? É uma pessoa manca, né? É um homem manco. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Depois entrou no pátio do templo com eles, andando. Então, João e Pedro deram a mão para o coxo e ele se levantou e andou. E ele entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Muito feliz, né? Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: "Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus?" O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês entregaram as autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. O poder do nome de Deus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo, sabendo, foi feito pela fé em nome. Pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora que eu vi, eu repeti aqui. Mas, enfim, termina ali o versículo 16, ok? Eu acabei repetindo.
E assim termina aqui o versículo 16. E eu queria chamar a atenção de vocês para a questão dessa ousadia de João e de Pedro, primeiro, de ter seguido seu coração em obediência a Jesus, a Deus, e ter falado da fé que aquele coxo poderia ter. E que se ele cresce em nome de Jesus, ele seria curado. E o que eles mais ficaram impactados, João e Pedro, é que as pessoas achavam que foram eles que fizeram o milagre. E que eles falam, não somos nós, não foi o nosso poder, mas o poder do nome de Jesus Cristo. Esse foi o verdadeiro autor do milagre. E que a gente tem que observar essa ousadia. O que é ousadia? Ousadia é quando a pessoa não tem medo de falar, quando ela não tem vergonha, quando ela fala com autoridade, porque ela sabe o que ela está falando. No versículo 4 de Atos, nós vamos acompanhar a continuação dessa história, do versículo 1 ao 22, e Pedro e João acabam sendo presos pelos sacerdotes que reconhecem que houve um milagre. Eles ficaram presos enquanto sacerdotes, da noite para o dia eles ficaram, não ficaram muito tempo, e os sacerdotes começaram a discutir o que eles iriam fazer. E eles chegaram à conclusão que eles iriam ameaçar João e Pedro para que eles parassem e nunca mais falassem de Jesus, porque eles acreditaram no milagre. E aí eles se reuniram, né, com Pedro e João e falaram: vocês não vão falar mais de Jesus, não vão. E eles olham para os sacerdotes e falam: vocês acham que nós vamos ouvir o que vocês estão falando, nós vamos fazer o que vocês estão falando, ou nós vamos fazer o que Deus nos diz para fazer? Né? E aí eles respondem: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, que está em Atos 4:20. Então, novamente, entre o capítulo 3 e 4, a gente vê essa ousadia de Pedro e de João em falar do poder de Deus, mesmo que eles estivessem encrencados, porque eles foram presos e eles enfrentaram, mesmo na simplicidade da fala deles, porque eles eram simples, eles não eram homens estudados em relação aos sacerdotes. Mas mesmo assim, eles tinham muita autoridade em falar. E eles dizem: por mais que vocês falem, que nos ameacem, nós não vamos parar de falar de Jesus, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, essa lição é uma lição que vai chamar a atenção de vocês para que vocês sejam testemunhas de Jesus em qualquer situação. Então, tanto é que quando a gente vai preparar a lição e ler, né, o que os livros nos trazem, eles trazem além da Bíblia, a gente lê o livro, né, que nos explica como a gente pode dar lição, e ele coloca lá, que muito importante que eu quis trazer para vocês, é essa oração, que o nosso coração tem essa oração, que Deus nos use, eu e vocês, a cada dia para testemunhar de Jesus em qualquer situação. Essa é a oração que tem que ser a partir dessa lição, né? Pensarmos nessa ousadia, nessa coragem que João e Pedro tiveram de falar de Jesus e de agir, porque eles agiram no capítulo 3, eles agiram e realizaram em nome de Jesus, eles declararam que ele se levantasse e que ele andasse. Então, eles não tiveram nem medo, não tiveram preguiça e creram no poder do nome de Jesus. E depois eles tiveram essa oportunidade também, que eles poderiam ter tido vaidade no coração de falar: nossa, fomos nós. Mas eles tinham convicção que quem tinha agido ali foi o poder do nome de Jesus. Então, eles tiveram essa coragem toda e falaram do poder do nome de Jesus, né? E no capítulo 4, eles estão nessa situação de complicação, mas eles não se intimidam
né, com a ameaça dos sacerdotes. E eles dizem: nós precisamos continuar falando do que nós temos visto e ouvido. Então, a nossa oração é que Deus nos capacite, não só a vocês, mas a mim, aos nossos professores, a todos nós que temos essa responsabilidade, que temos o amor de Jesus, de sempre podermos testemunhar em qualquer situação. Em situação que a gente está mais tranquilo, mas também em situações que nos deixam encrencados às vezes, né? Porque a pessoa pode rir da nossa cara, a pessoa, hoje em dia, a gente não vai ser preso aqui no Brasil, mas a gente às vezes vai falar de Jesus e tem um colega, um amigo, que vai rir da gente, acha que a gente é bobo, de acreditar em coisas que a gente não vê com os olhos, né? Mas não, a gente tem que ter essa convicção, essa certeza do poder do nome de Jesus. E aí tem um exercício, um joguinho lá no livro, mas vocês não estão com o livro em casa, que são esses animais, né? Que tem aí a onça, o pato, tem os objetos que é o dado, o relógio, o navio, aqui abaixo o sol, o jornal, a estrela, o macaco e a uva. Então aqui vai ser montada uma frase com a inicial dessas palavras, tanto dos animais quanto dos objetos. E eu vou dar Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar pausa nessa aula e vão preparar num caderno, né, para descobrir e seguir aí o caminho da letra e montar a frase. Quando vocês terminarem de montar, vocês clicam em play para ver qual vai ser a frase. E eu vou soltar aqui rápido, então vocês não vejam agora, tem que fazer em casa, ok? Então, vamos lá. Estou querendo adiantar aqui. O poder do nome de, todo mundo já sabe, de Jesus. Espero que vocês tenham pausado esse jogo, né? Feito o exercício, montado a frase num caderno e depois só que tenham dado play, ok? Eu desejo a vocês que vocês permaneçam com essa oração no coração, que tenham, assim, muita ousadia, que é coragem, né? E a certeza de tudo que Jesus tem para vocês e a importância que nós temos de ter um testemunho verdadeiro, não é só apenas no falar, mas é na nossa postura, no nosso jeito de ser, ok? Deus abençoe vocês e que continuem também se cuidando, lavando as mãos, ficando em casa. Convença os adultos a ficarem em casa, não saírem por coisas que não são tão importantes, tudo bem? Um grande abraço para vocês e Deus abençoe.